agora. Eu não sei que problema técnico é esse, mas acontece, né? Aí apareceu essa mensagem aqui dizendo que alguém ia ser removido. Então, se alguém tiver saído, eu acho que vai voltar logo, né? Então, bora começar. Bem, nós estamos encerrando a disciplina aqui nesses próximos encontros, né? Pelo nosso calendário, eu falei na aula passada, a gente tem a aula de hoje, tem a do dia 19, a do dia 21, a do dia 26 e a prova no dia 29. E está muito encurtado aí nosso tempo. Então a gente não tem mais tempo para fazer muita coisa, certo? Então esse final aqui de integração, muitas vezes em alguns cursos de cálculo 1, o pessoal nem chega às vezes nessa parte, né? Principalmente porque ela é uma parte que quando vocês forem fazer o cálculo 2, vocês vão ver só integração, é só integração. E a parte de integração é longa. Mas no programa, né, de cálculo 1, se você for olhar, a ementa consta também a parte de integração, pelo menos esse começo. Ah, numa aula como essa, né, que é um semestre curto, que não tem como você fazer tudo regular ali bem direitinho, não tem como, é quase uma missão quase impossível você fazer o conteúdo inteiro e ver tudo. Então, a gente teve que fazer algum malabarismo aí para poder pular algumas partes, né? Então, gravar nessas aulas extras para tentar chegar aqui, nessa parte de integração. Aí eu vou só começar, né? Vou falar do básico, do integral. Tanto é que essa parte aqui eu acho que vai ser a mais fácil, vocês vão achar. Porque essa parte eu vou dar só o comecinho, né? Quando vocês entrarem para o cálculo 2 no próximo semestre, aí o professor que ficar, que inclusive eu nem sei, porque vai ter um probleminha aí com esse cálculo 2 talvez, porque o contrato dos professores substitutos está se encerrando, não vai ser renovado e vai ter um novo concurso. Aí o professor de cálculo 1 que ia ficar aí na física era um substituto, que eu já tinha nomeado ele para ficar nessa disciplina. Como não vai ter essa renovação, então já não vai ser esse professor. Então vamos ter que esperar aí para ver se o concurso acontece a tempo de ele iniciar o semestre com essas aulas, certo? Porque a gente esperava que eles que fosse renovado os substitutos, mas não sei se isso não vai acontecer. Mas vai ter o professor, só no primeiro dia. Aí vocês vão falar com os professores do cálculo 1, se ele começar em método de integrais, ele vai ter que talvez revisar essa parte aqui, né? Eu vou começar e fazer a parte de integração mesmo. Mas como está na ementa, então vamos ver. Então vamos lá. O básico, né? O que é o básico aqui em relação à integração? A maneira que esse livro faz, ele faz assim, de uma forma bem básica, no sentido de ser didático. Tipo, porque normalmente quando você fala integração, você fala a motivação pela qual surge a integral e fala de uma coisa chamada integral de Riemann, que é uma forma de você explicar a motivação do surgimento da derivada, da integral, como uma ferramenta para calcular a área. E no final das contas a gente vê isso no cálculo 2, né? Mas o livro aqui, ele ele não começa fazendo isso, ele não introduz essa parte, ele não inicia fazendo isso. Ele inicia de uma forma mais simples, falando do que é uma primitiva de uma função, certo? Então, o que nós vamos imaginar? Você sabe que quando você tem uma função f, vou chamar aqui de um f grande, uma função de x, se você derivar essa função, certo? A gente usa a notação f grande, f' de x, certo? F' de x. Outra notação que a gente usa é a d dx de f de x, certo? É outra notação. Existe outra ainda alternativa que se usa às vezes, que é o f com x embaixo, para dizer que você derivou a f em relação à variável x. Aí uma coisa suponha que você tem uma função que você já sabe que ela é a derivada de uma função. Essa função aqui ela é derivada de uma. Aí a pergunta que fica é: quem é essa outra? Como é que eu faço para encontrar essa outra função que originou essa? Certo? Aí essa função aqui a gente chama de uma primitiva. Ou seja, ela é a primitiva para a derivada. Significa dizer o seguinte:
Se você tem uma função que já está derivada, você tem que encontrar a função que originou ela, certo? Então, uma função f de x grande, ela é chamada de uma primitiva de f de x. Ele chama f de x só para diferenciar, só para não confundir a letra, né? Se para todo x no intervalo i, a derivada da f grande é f, certo? Então, isso aí é o que a gente chama de uma primitiva. Então, vamos ver aqui um exemplo. Pega essa funçãozinha f de x igual a x ao cubo. Ele diz que a f grande de x igual a x à quarta sobre 4, essa daqui é uma primitiva. É uma primitiva para f. Por quê? Aí você tira a prova, vamos derivar. Derivar f grande, aí dá 4, né? Porque você desce aqui, fica 4x ao cubo e tem esse 4 embaixo. Cancela aqui, então dá x ao cubo. Então, realmente, a derivada da f grande é a x ao cubo, que é a f. Então, significa que realmente ela é uma primitiva. Ela é uma primitiva de função. Agora, por que ele chamou uma primitiva? Por que será que ele chama uma primitiva? É porque, acho que você já deve estar imaginando, é que eu posso pegar outras funções que também com derivada essa daqui. Tanto é que ele pegou uma outra aqui, ó. Exemplo, ele pegou essa daqui, ó. A f grande de x é x à quarta sobre 4 mais 5. Então vamos derivar. Então dá 4x ao cubo sobre 4 e a derivada de 5 é zero. Certo? Logo, a derivada aqui da f, 4 cancela o 4, é para x ao cubo, que é a f. Então essa daqui também é outra primitiva. Bem, mas você percebe que eu coloquei um 5, aqui não tinha nada, era um zero. Né? X a 4 sobre 4, aqui é x a 4 sobre 4 mais 5. Você percebe que toda função do tipo x a 4 sobre 4, mais qualquer número que eu colocar, uma constante, né, um número aí que eu colocar, qualquer uma dessas daqui, se você derivar, vai originar essa daqui, a derivada dessa. A derivada dessa daqui vai ser essa. Logo, o que é que a gente conclui? Que uma função ela pode ter uma quantidade infinita de primitivas, certo? Então, por isso que a gente fala uma primitiva, porque você pode ter outras funções que a derivada dá aquela mesma, certo? Então, essa daqui que a gente escreve assim, ó, f de x, x à quarta mais c, para qualquer c real que eu colocar, não importa quem seja esse c, isso aqui vai ser sempre uma primitiva, porque se eu derivar essa daqui, vai dar x ao cubo, certo? Então, a integração, que é o que a gente vai ver aqui, a princípio, né, no primeiro momento, você vai entender isso como um processo de encontrar primitivas. Você vai encontrar a função que deu origem à derivada lá, tá certo? Você vai ter uma função que ela teve uma derivada em relação a uma variável x. Você quer encontrar a função original, aquela função que gerou ela. Vamos pensar dessa forma, certo? Vamos ver outros. Outro exemplo. A função f pequena, cosseno de x, ela tem como primitiva uma função que deriva do cosseno, a gente sabe que é o seno, né? Se eu colocar uma constante qualquer aqui, né? Então essa f grande, ela é uma primitiva, ou seja, é uma classe de primitivas para qualquer c que eu colocar. Porque se você derivar f grande, a derivada do seno é o cosseno, que é a f. Então são as primitivas do cosseno, certo? Então tá aí, né?
E se ele colocar uma função assim? Porque aqui é um exemplo que fica na pergunta. Será que toda função tem uma primitiva? Assim, toda e qualquer que eu colocar? Porque aí a gente viu uma polinomial, x ao cubo. A gente viu uma trigonométrica, né, seno ou cosseno. Mas aqui está dando uma função diferente, que é aquelas funções dadas por sentença. Ele disse assim, ó, f de x dá 1 se o x estiver dentro desse intervalo. E f de x dá 0 se o zero estiver fora desse intervalo. Aí ele quer saber se existe uma f grande, certo, de x, tal que a f grande quando deriva da fzinha aqui. Então, por outro ponto de vista, é você encontrar uma função f quando se deriva em relação a x dá 1, certo? Se x estiver entre a e b, e ela vai dar 0 se x não estiver em a e b. Esse exemplo aqui, ele está simplificado, mas ele é um exemplo que ele requer mais cuidado. E na parte mais na frente da integração nós vamos falar dele. Não existe, no caso, uma função que satisfaça isso. Não existe uma função f grande que quando você deriva em relação a x dê 1, se o x está dentro do intervalo, e quando você deriva em relação ao x dá 0 se o zero está fora. Depois nós vamos justificar o porquê, certo? Agora ele faz uma adaptação, né? Ele faz aqui uma adaptação. Que adaptação? Ele colocou um f grande e disse o seguinte: se você considerar essa f grande aqui, aí você está modificando um pouco. Como é que é as condições? Ele está dizendo assim, ó, se x está entre a e b, então a f de x é x menos a. Se x estiver maior, se x for maior que b, a função f ela é b menos a constante. E se x for menor do que a, essa função é zero. Graficamente, isso aí é assim, ó. Você tem se x for menor do que... Você coloca aqui o a e aqui o b. Se x for menor do que a, a função dá zero, então ela fica aqui em cima. Se for maior que b, então dá b menos a, que é uma constante. Certo? Você pega o valor de b, subtrai de a e vai ter uma constante aqui. E se for entre a e b, ela é uma reta assim, ó. Crescente aqui. Aí nessas condições, ele deu uma condição para, se você derivar essa função, certo? Se você derivar essa f grande aqui, aí ela coincide com essa fzinha pequena aqui, ó. Mas ele modificou a condição do x, ó. Ele colocou que se o x estiver fora do intervalo, ou seja, se ele for menor do que a. Então, ele considerou o intervalo de a a b, aí fora do intervalo a derivada deu, a função é zero. Dentro do intervalo, ela é essa função aqui. Então, significa que se o x estiver aqui dentro, ó, quem é a derivada da função, se a função f de x for x menos a, quem é a derivada disso? A derivada disso dá 1, né? Porque eu peguei o x dentro do intervalo, AB. Aí fora do intervalo, o x pode ser menor do que a, então a função é nula. Logo, a derivada também dá zero. Se o x for maior que b, a função é constante. Ela é uma constante. B menos a são números, o que implica que a derivada também dá zero. Aí coincide com essa, né? Então, ele deu um jeito de encontrar uma primitiva, certo? Só que esse jeito aqui foi um pouco artificial, porque ele modificou um pouco a condição da afirmação da função, né? Assim, da definição. Mas isso é uma coisa mais para frente. Isso aí já é um exemplo mais detalhado, assim, já é um exemplo mais formal, né? Tá numa classe assim, já que não é dos óbvios, dos triviais.
Vamos considerar aqui a primitiva de uma função f no intervalo i grande. Então, aqui a proposição diz o seguinte: toda vida que você tiver que a f grande é primitiva de uma que você já sabe que é derivada, então essa função f de x mais c, ela também é uma primitiva, certo? Ou seja, se você sabe que uma f grande é primitiva de uma f pequena, então se você somar qualquer constante, uma constante real, então essa daqui também é uma primitiva. O que dá para perceber aqui é o seguinte, que se você subtrair as duas, vai dar justamente a constante, né? Como no exemplo que a gente viu agora. A gente pegou o x à quarta sobre 4, vou chamar isso aqui de f. E vimos a outra, que eu vou chamar de x à quarta sobre 4 mais 5. Se eu fizer o g de x menos f de x, sobra 5. Ou seja, duas funções primitivas, a diferença entre elas é sempre a constante. Então, qualquer função que tenha uma primitiva, todas as funções que você encontrar com essa primitiva somado mais uma constante são primitivas. Então, se você souber uma primitiva, você já sabe uma quantidade infinita. Basta colocar uma constante na frente, certo? Então, se você conhece uma primitiva, você já conhece infinitas, porque basta botar, somar uma constante e essa também será um exemplo aí. Eu coloquei o 5. Eu poderia ter colocado 1, poderia ter colocado 2, poderia ter colocado 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? E aí até infinito. Por isso que a quantidade é infinita, porque essa quantidade de constante aqui é infinita. A constante é real e os números reais é infinito. Então, qualquer número que eu colocar aqui no lugar do 5 vai ser uma primitiva. Então, a quantidade de primitivas para f é infinita, certo? Ele faz um desenho aqui para ilustrar assim, geometricamente. Geometricamente, olha aqui para essas funções em colorido aí, ó. Ele volta naquele exemplozinho do cosseno, que é a fzinha. A gente viu que uma primitiva, que a gente sabe de imediato, é o seno de x, porque você sabe que é a derivada do seno dá o cosseno. Se você pegar g e fizer f mais c, né? Ou seja, sua g agora é seno de x mais uma constante. Então, essas funções, elas vão estar aqui formando uma família de gráficos, né, de gráficos semelhantes, ou seja, eles só vão ser transladados aqui, ó, certo? Por exemplo, suponha que a original sua está aqui, ó. Essa é a seno de x. Se você colocar seno de x mais 1, então você vai estar somando 1 na imagem. Lembra lá das nossas primeiras aulas? Se eu colocar 1, então eu estou somando 1 aqui. A distância entre elas aqui, ó. Se eu subtrair o 1, eu estou transladando aqui para baixo. Eu poderia somar um 2, poderia subtrair o 2, e aí a gente encontra essa família de funções, certo? Então, geometricamente, elas vão ser todas semelhantes, apenas transladadas, ou para cima ou para baixo, depende do sinal do C, certo? Então, se você tem uma primitiva, você está dizendo que você tem uma dessas. Então, todas as outras do mesmo jeito também são. Se você derivar, vai dar a função cosseno. Um exemplo aqui da função exponencial. Função exponencial f de x é elevado a x com a diferente de zero. Ele está dizendo que essa função é uma primitiva, a g de x.
igual a E elevado a x sobre A mais C. Perceba que as informações são dadas sempre com coerência. Ó. Esse A é diferente de zero, por isso que ele está aqui no denominador. Se você derivar, usa a regra da cadeia, né? Da E elevado a x vezes a derivada do AX, que é A. Coloca aqui em cima. Sobre A mais a derivada de C é zero. Então, A cancela A. Então, dá E elevado a x, ou seja, a fzinha. Então, a derivada da g é a fzinha. Então, essa daqui é primitiva. Certo? Bem, aí com isso aí, a gente pode definir o que é uma integral indefinida de uma função, certo? O título, né? Você pode estar se perguntando o que diabo é uma integral, certo? Então, uma integral de uma função f, a gente tinha a fzinha lá. A gente vai usar o seguinte símbolo agora. Quando você quer encontrar a primitiva da fzinha, a gente vai chamar de que a gente vai calcular a integral da fzinha. Ou seja, a integral da fzinha da primitiva dela. Só que dá aquela primitiva maior, a classe de funções, não é só a f. Ela dá a f mais a constante. Então é isso. Agora você sabe o que é uma integral indefinida. Tem que colocar esse nome, porque depois existe a integral definida, entendeu? A gente vai ter que falar primitiva de uma função, certo? Então, você tem uma função fzinha de x, então a integral dela é a f grande de x mais a constante. Aí, se você perceber aqui, vai existir uma relação aí entre a derivada e a integral, certo? Se você integra a fzinha, você encontra a f grande, a família de funções aqui que tem a constante. E se você derivar a f grande, você encontra a fzinha. Então, são relações inversas, né? Assim como na multiplicação, você tem a divisão de número, você tem um número, você quer inverter, você divide, né? Você quer voltar o número, você multiplica. Então, a derivada e a integração, a derivada e a integração, elas são operações, né? São operadores que atuam sobre funções de forma inversa, né? Se você fizer a derivada de uma função, você encontra uma fzinha, e se você integrar a fzinha, você volta para f grande. Então, são processos aí inversos, que é o que ele está colocando nessa igualdade aqui, ó. A integral da fzinha dá f de x mais a constantes, se somente se a derivada da f grande dá fzinha. Né? Perceba que quando você deriva a f grande aqui, da fzinha não existe constante. A constante só aparece aqui quando você integra. A integração da fzinha dá uma classe de funções aqui. Agora, se você derivar essa grande, essa daqui, essa f de x mais c, você só encontra a f pequena, certo? Então é isso. Então, isso aí é para definir o que é uma integral. Se você também quiser escrever de outro modo, se diz assim, você não sabe que a fzinha pequena, ela não é obtida da derivada da f grande, né? Então, você pode escrever assim também. A integral da f' de x dx é a f de x mais constante. Aqui ele colocou f pequeno, mas é só para usar a mesma letra. Então aqui eu ponho f grande, que foi o que eu usei, f grande. Mas a letra é o de menos. Se você colocar f' de x aqui dx, você põe f de x aqui. Certo? Então isso aí é a integral de uma função f. Tá bom? Então, vamos pensar assim, a integral aí nós definimos a integral como uma operação, né? Uma operação que recupera uma função que foi derivada, certo? Você vai encontrar aquela função cuja derivada você já tinha, certo? Mas queria obter a função original, a função antes de ser derivada, tá beleza? Aí, existem algumas coisas que vão acontecer com essa operação, que é bom mencionar aqui para seguir a ordem do livro. Daqui a só um pouquinho a ordem do que ele está fazendo para eu colocar uma coisa importante aqui. Sair um pouco da ordem que ele fez. Mas
é, suponha que você tenha uma função f grande e uma função g grande, e elas são primitivas de uma fzinha e uma gzinha, certo? Aí suponha que você tem duas constantes, alfa e beta, que são números reais. Aí você vai pegar alfa vezes f mais beta vezes g. Não precisava isso. Se você quiser integrar isso, né, ele diz que vale a linearidade. A linearidade, o que significa aí? Isso. Que você pode quebrar. Você pode quebrar isso aqui em integral da f mais a integral da b. Uma observação importante que eu faço aqui é esse dx que a gente escreve aqui, ó. Alguém pode ter percebido isso. Por que que entra esse dx? Porque você está integrando uma função f de x. Quando você põe o dx, você está especificando que é em função da variável x. E quando você pega uma f grande de x e encontra f' de x, a derivada em relação à variável x, ou seja, daquela notação dx de f de x, significou que você derivou a função f em relação à variável x e encontrou f de x. Então, para você encontrar grande de x, você também tem que dizer sobre que elemento você está integrando. Você está integrando a f de x em relação a x, então você põe o dx. É o elemento que depois a gente vai dizer que é de integração, certo? O elemento de integração. Isso aqui a gente chama, que é a variável a qual você está integrando. Vocês vão ver lá no cálculo 3, acho que é lá no 3, vocês vão ver que existe a integral dupla, que é uma integral que ele calcula uma função de duas variáveis e lá aparece um dx e um dy. Isso aqui é importante porque ele vai usar a ordem da integração. Ele vai integrar em uma variável, depois vai o resultado integrar em relação à outra. Então isso aí vai acontecer, certo? E a linearidade. A linearidade da integral também vale para constantes. O que significa isso? Essas constantes que estão aqui multiplicando, elas podem sair, elas podem ir aqui para fora, certo? Então, nesse caso aqui, ó, o que foi que ele fez? A integral da f de x, ele tinha dito que era f grande. A integral da g de x, ele tinha dito que era g grande. Aí ele pegou essa integral da alfa aqui, ó, ele botou o alfa fora e integrou só o fzinho. Mas ele tirou o beta, integrou o g de x dx. Aí ele sabe que essa aqui e essa, ele já sabe, né? Ele sabe que essa integral é f grande mais beta vezes a integral dessa daqui, ele sabe que é a g grande. Pronto, então ele encontrou aqui, ó. E ele botou só uma constante. Por que que ele fez isso? No final, é porque é assim. Você sabe que quando integra f de x dx, você encontra uma f grande mais uma constante. Quando você integra a g de x dx, você encontra a g grande mais uma constante. Só que essas constantes, cuidado, elas não são necessariamente iguais. Elas não são as mesmas, né? Então significa o seguinte, que você tem que ter esse cuidado. Você tem que ter o cuidado de que em relação à função f, você tem uma constante que ele chamou de C1, posso chamar de C1, e em relação a g eu tenho outra constante, que eu vou chamar de C2. Quando você soma, né, você soma a f mais a g, o resultado aqui também você somou, certo? Ou seja, você somou a f grande mais a g grande mais as constantes C1 mais C2. Aí essa nova constante também é uma constante. Aí ele chamou só de C. Por isso que ele quebrou aqui, ó. Ele quebrou a variável C, a letra C, como soma de C1 mais C2.
porque essas constantes não importam. No final, ele quer saber a constante da soma, né? A última constante que ele quer saber, certo? Mas aí onde vai? Aí vai ficar agora a seguinte pergunta. Beleza, eu entendi aí que a integral de uma funçãozinha é encontrar a sua primitiva. Pronto, tá claro isso, né? Tá? Beleza, então tá claro. Mas, digamos que você agora vai pensar na seguinte situação. Eu já sei que a integralzinha de uma função, a primitiva de uma função, você integra e encontra a sua primitiva. Mas eu vou saber quem são as primitivas de qualquer função? Aí é onde está. Aí é onde começa a surgir o porquê da integração definida e por que existem as técnicas de integração. Algumas funções você vai encontrar a integral fácil e outras não. Algumas você já vai saber de repente quem é a sua integral, mas outras não. Por exemplo, deixa eu apagar aqui para arrumar espaço. Bem, quando você põe um exemplo como esse, ó, calcule as seguintes integrais. Aí ele jogou integral da secante de x vezes a tangente de x mais cosseno de x dx. Em primeiro lugar, você tem que pensar, assim, não sei de cabeça quem são esses elementos aí. Aí você pode pensar, não, mas eu sei que eu posso quebrar, porque não vale a integral, não pode separar, então fica secante de x vezes tangente de x dx mais integral do cosseno de x dx. Então o que é que você tem que encontrar? Você tem que encontrar uma função cuja derivada dá o cosseno e uma função cuja derivada dê a secante vezes a tangente. Lá no capítulo de derivada, de regras de derivação, a gente viu lá, nós trabalhamos com algumas funções trigonométricas e encontramos uma função que a derivada era secante de x vezes tangente de x. Alguém aí sabe, ou lembra, ou tem aí em mãos, assim, para dizer quem seria essa função? Não, né? Ok, mas a do cosseno vocês sabem, né? Leonardo está dizendo que é um sobre cosseno. Vamos só tirar a sua dúvida rapidinho, que se é mesmo. Aqui ele vai responder, aqui embaixo ele vai dizer. Mas se você tiver na dúvida, você vai lá e deriva. Um sobre cosseno. Será que se a derivada disso der isso aqui, então é porque você está certo. Lembrando que um sobre cosseno é a secante, certo? Então a derivada de 1, 0 vezes cosseno, menos 1 vezes a derivada do cosseno, que é menos o seno, sobre o cosseno ao quadrado. Vou colocar aqui em cima. Então fica seno de x, né? Menos vezes menos, sobre cosseno ao quadrado de x. Você pode escrever seno de x
sobre cosseno de x vezes 1 sobre cosseno. Porque o cosseno ao quadrado é cosseno vezes cosseno. Seno sobre cosseno é tangente. E 1 sobre cosseno é secante. Então é tangente de x vezes secante de x. Que a ordem não importa. Pode escrever secante de x vezes tangente de x, que tanto faz. Pronto, então já descobri então, que realmente, se eu pegar a função 1 sobre cosseno, que é a secante, a integral desse produto é isso. Por quê? Porque a derivada desse dá esse. Tá claro? Então, assim, então, aqui eu vou escrever que a integral disso aqui deu a secante de x, mais uma constantezinha. Mais. E a do cosseno eu sei que é o seno, mais uma segunda constante. Eu posso juntar então aqui a secante com o seno, seno de x mais secante de x. E essa C1 mais C2 eu posso colocar só uma C. Eu somei as duas. Certo? Que é o que ele colocou aqui. Secante mais seno. A ordem não importa. Coloquei seno mais secante, mas é a mesma coisa. Porque ele observou que a derivada da secante é a secante vezes a tangente. E a derivada da tangente, ou do seno, é o cosseno. Certo? Então aí ele encontrou a, a primitiva, certo? Um minutinho. Pronto. Então você pode dizer então que a integral da secante de x vezes a tangente de x mais o cosseno de x, tudo isso aqui dx, a integral disso resultou nisso. É a secante de x mais seno de x. Então significa que se você pegar essa função aqui e derivar daquela, e a gente já sabe disso, né? Então se você derivar isso aqui, a da secante a gente já viu que é secante vezes tangente, e a do seno é o cosseno. E a constante zero. Tá aí. Essa daqui, ó, ele deu essa integral de 10 elevado a x mais 1 sobre a raiz quarta de x dx. Olhando assim, aparentemente ela pode parecer difícil, mas aí é só você usar as suas propriedades. Essa constante aqui pode sair. Então, ó, ele tira o 10, coloca aqui fora. Então, ó, 10. E ele quebra com uma soma. Fica a integral dessa mais a integral dessa outra. Então, 10 vezes a integral de e elevado a x dx, mais a integral de 1 sobre raiz quarta de x dx.
Que ele pode escrever assim se quiser. Integral de dx sobre raiz quarta de x. Tanto faz essa notação aqui, mesma coisa dessa. Aí veja que o 10 não influencia em nada e essa integral aqui é fácil. Porque nós já sabemos que a função exponencial, a derivada é sempre ela mesma. Logo, uma primitiva para essa é sempre a exponencial mais uma constante. Ela mesma mais uma constante. Porque a derivada da exponencial é ela própria. Aí aqui ele observou, ele fez uma observaçãozinha aqui, fez uma continha, que depois não vamos entender como é que faz isso. Eu não cheguei nessa parte aí ainda. E se você pegar 4 terços e multiplicar pela derivada disso aqui, ele diz que isso aqui vai dar 1 sobre a raiz quarta de x. De fato, vamos lá, 4 terços vezes raiz quarta de x ao cubo, você deixa o 4 terços aqui. Isso aqui a gente já viu como é que tira da raiz, né? Ó. Quando você tem raiz n de x elevado a m, já viu que é x elevado a m, que é essa potência aqui, sobre o número que está lá no radical, n. Então fica x elevado a 3 quartos, certo? Mas se a gente quiser derivar isso, né? A gente quer derivar isso aqui, então fica 4 terços, x elevado a 3 quartos, linha, é derivada. Então você repete 4 terços vezes. Esse aqui vai descer, né? X elevado a 3 quartos menos 1. Ora, isso aqui deu bem certo. Cancela o 3 com 3, o 4 com 4. Então fica x elevado a 3 quartos menos 1. Se você tiver dúvidas, você faz aqui o MMC, se você sabe fazer assim, 4. 4 por 4 é 1, vezes 3 é 3. Menos 4 vezes 1, 4. Dá menos 1 quarto. Ou você faz sempre assim, ó. Aqui tem 3 quartos menos 1. O denominador tem que ser igual para você resolver. Então você põe o 1 como sendo 4 sobre 4, certo? E aí você repete o 4 de baixo e só subtrai o de cima. Menos 1 quarto. E aqui você resolve de novo. Como é que é x a menos 1 quarto? É 1 elevado a x a 1 quarto, que é expoente negativo. E isso aqui é a mesma coisa de voltar para o radical assim. Não, depois está aqui. Logo, a derivada dessa parte aqui é 1 sobre raiz quarta de x. Então, quando você passar a integral nisso, né? Se você calcular a integral de 4 terços de raiz 4 de x ao cubo dx, isso vai dar 1. Aliás, é o contrário. É a integral de 1 sobre raiz quarta de x dx. Aí vai dar 4 terços de 4 raiz de x ao cubo. Mais uma constante. A questão que fica é como você vai saber, certo? Que determinada função, a derivada deu justamente aquela. Porque pode parecer para uma função que você vai lembrar, você vai relembrar que em algum momento você calculou a derivada daquela função e soube fazer, certo? Mas existe as chamadas técnicas de integração. Ou seja, você não vai ter que adivinhar quem é a função que é a derivada daquela lá. Então você vai ter que usar de algum recurso algébrico muito elaborado. Não precisa, né? Você vai ter as técnicas de dizer como é que você... Certo? Aí essas técnicas de integração são o objeto de estudo do cálculo das integrais, né? Você parte do cálculo 1, você estuda a derivada, você estuda aplicações da derivada, começa a integração, e depois vai estudar as aplicações da integração depois, né? Onde utiliza essa integração. Mas para você aprender a integrar, você precisa aprender as técnicas de integração. Aí aqui nós vamos ver só duas, que são as duas mais básicas, que são aquelas duas primeiras que a gente sempre começa com elas, né? Mas antes, deixa eu mencionar esse exemplo aqui que ele falou, que eu nem mencionei, deixa eu apagar aqui, que me poluí na lousa.
ele fez o seguinte. Isso aqui é uma fórmula, uma expressão lá da trigonometria. Vocês podem não estar lembrados, podem não lembrar disso, podem não saber disso. Mas é uma fórmula que vem de lá. Você pode até desenvolver ela aqui, se você quiser. Não é difícil, porque veja só. Ele está dizendo aqui, ó, que o seno ao quadrado de x, você pode trocar por 1/2 de 1 menos cosseno de 2x. Acho que ele faz isso aqui de dois jeitos. Primeiro ele determina quem é o cosseno de x mais x, né? Que assim, cosseno de 2x é a mesma coisa que cosseno de x mais x. Como é que você resolve isso? Cosseno de x mais x. Vamos lá. Tem o cosseno de x mais x. Cosseno de A, cosseno de B, seno A, seno B, menos, como é que é a expressão? Como é que é? Você colocou a expressão do seno, né? Seno de A mais B é o seno de um, cosseno do outro, mais seno de B, cosseno de A. Aí no caso aí você tem o cosseno, certo? Aí cosseno de A mais B é quem? Professor, no caso aí vai ser cosseno de A vezes cosseno B menos o seno de A vezes o seno de B. Exatamente, Mas eu tô... como aí é X, né? É porque eu espero a participação de vocês. Então, como eles são iguais, então fica cosseno de x, menos ou mais aqui no meio. É menos. Aí fica cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Então ele vai juntar duas expressões, ó. Ele fez isso. Ó, por um lado, o cosseno de 2x, ele é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Por um outro, o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x dá 1, né? Vamos somar essas duas expressões. Ó, esse menos seno ao quadrado de x com esse seno ao quadrado de x cansa. Então, cosseno ao quadrado de x com cosseno ao quadrado de x dá 2 cosseno ao quadrado de x. E aqui fica 1 mais... não, ele quer o seno, então você vai subtrair. Desculpa. Porque ele quer o seno, ele tá isolando. É a mesma expressão, só que em vez de somar, ele vai subtrair essa menos aquela, certo? Vou colocar aqui em cima. Ó, porque você sabe que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, você sabe que é 1. Essa expressão que a gente acabou de fazer aqui, a gente quadrado de x menos o seno ao quadrado de x dá o cosseno de 2x, certo? Se você somar, você obtém isso que eu estou acabando de falar aqui, ó. Você obtém o 1 mais o cosseno de 2x em função do cosseno ao quadrado de x. Só que aqui na expressão ele está dando por seno. Então você faz subtrair essa equação 1 e essa equação 2. Você faz 1 menos 2. Vamos lá. Esse menos esse aqui vai ficar assim. O cosseno vai cancelar o cosseno. Esse menos seno dá 2 seno ao quadrado de x. E aqui fica 1 menos cosseno de 2x. Aí você isola. Ele quer o seno ao quadrado de x, né? Então, seno ao quadrado de x. Você passa o 2 dividindo. Então, fica 1 menos cosseno de 2x dividido por 2.
É daí de onde ele tirou essa expressão. E essa expressão vai aparecer muito, sabia? Na parte da integração. Por isso que eu estou fazendo. Porque quando vocês forem fazer integrais, envolver trigonometria, essa expressão aí vai aparecer bastante. Tanto com o seno quanto para o cosseno. Ó, aqui eu subtraí essas equações. Se eu somar, eu ia obter essa daqui, ó, que daria 2 cosseno ao quadrado de x igual a 1 mais cosseno de 2x. Então, se você isolar o cosseno ao quadrado, fica 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Perceba que são duas expressões bem parecidas. Para o seno ao quadrado, troca só o sinal. É 1 menos cosseno de 2x sobre 2. E para o cosseno ao quadrado, é 1 mais cosseno de 2x. Tanto é que se você somar essa com essa, ó, se você somar essa estrela aqui com essas duas estrelas, dá 1. Porque seno ao quadrado de x com cosseno ao quadrado de x é para dar 1. E realmente é o que dá. Porque se você for olhar, aqui tem menos cosseno de 2x sobre 2 com mais cosseno de 2x sobre 2. Então cancela. Fica 1 meio mais 1 meio, que dá 1. Então, faz todo sentido. Tá certo? Aí nesse caso, o que é que ele fez? Ele quis resolver uma integral, certo? Aí ele substituiu o seno ao quadrado de x, ele quer resolver a integral do seno. Só que a integral do seno ao quadrado de x, ele não sabe quem é a função que é derivada ao seno. Mas ele sabe que seno ao quadrado de x é igual a essa. Aí ele acha que é mais fácil achar a primitiva dessa. Aí ele trocou. No lugar do seno ao quadrado de x, ele trocou por essa. Como a integral tem uma constante aqui, põe a constante fora, fica 1 menos cosseno de 2x. Ah, essa é mais fácil a gente encontrar a solução. Que a integral de 1 dx é x ao quadrado, ou é x. Oh, desculpa aqui. É x, né? Porque se derivar x dá 1. Por isso que aqui tem o x no lugar do 1. Ele integra, né? E esse 1 meio aqui multiplicou, dá 1 meio vezes x, então dá x sobre 2. Cosseno de 2x, ele utiliza a regra da cadeia, né? Porque se você colocar seno de 2x, a derivada dá 2 cosseno de x. Então, já tem esse 2 aqui fora. Então, ele colocou um 2 embaixo. Aí, com esse 2 de fora, fica um 4. Então, seno de 2x sobre 4. Porque se você derivar, volta para cosseno de 2x, certo? Cosseno de 2x com 2 em cima. Como tem esse 2 embaixo, aí cancela e volta para o que está aqui. E a constante. Tá bem poluída aí a lousa, mas foi só para falar um pouco do exemplo do seno e do cosseno. E essas expressões, então, lembra que ela vai ser importante. Veja que eu não decorei, eu deduzi. Eu deduzi a expressão. É simples você deduzir. Por isso que eu falei que é fundamental que você conheça as fórmulas trigonométricas, pelo menos essa, cosseno ao quadrado de x igual a 1. As relações trigonométricas, né, que você saiba que uma tangente é um seno sobre cosseno, saiba quem é a cotangente. E essas daí de cosseno da soma, porque aí você sabe quem é o cosseno de 2x, que a gente chama de cosseno do arco duplo, certo? Seno de 2x também. Então essas expressões são bom que você trabalhe com elas, que vai ajudar bastante na parte integral. E vocês vão usar muito, viu? Estou logo advertindo. Ok, vamos continuar. Aí todo livro que vocês pegarem de cálculo, não sei se vocês tiverem aí um livro de cálculo nas mãos, aí por perto de vocês, ou uma apostila, mas normalmente os livros, porque essas apostilas que você encontra que os professores fazem, às vezes não põem. Mas qualquer livro de cálculo, praticamente todos, lá no final, tem uma tabela de integrais. Justamente para quê? Para que toda vida que você tiver com a integral de uma função, você só joga o resultado. Se for uma função conhecida. Então aqui ele deu uma tabela das funções mais elementares, ó. Que é a integral de 1 du. Ele colocou o u aqui porque ele tá usando assim a função como a variável como sendo u, mas podia ser x, tanto faz, viu? Ó, 1 dx é a mesma coisa de integrar de dx. Se ele colocar assim, ó, integral de dx é porque tem um 1 aqui, né? Mas a gente acabou de ver a função x, a derivada dá 1. Então, integral de 1 é x.
mais a constante. Ele põe o U aqui porque ele está trocando a variável x por U, não importa. Outra conhecida, essa daqui, ó, integral de du sobre U. Isso aqui vai ser o ln do módulo de U, mais a constante. Então, se você encontrar isso aqui, ó, integral de 1 sobre x dx, é a mesma coisa, né? Só estou mudando a variável. Então, a integral de 1 sobre x é o ln do módulo de x, mais uma constante. Ah, agora essa daqui é importantíssima, que é a integral de um polinômio, né? Você já sabe, já está careca de saber, que quando tiver uma constante aqui, uma letra aqui em cima, quando você vai derivar, esse n vai para frente e desce 1 aqui, né? Na derivada. Você já sabe disso. Na integral, você vai desfazer isso, você vai fazer o contrário. Então, a integral de x elevado a um... Vou colocar n. Ele colocou um alfa aqui, não importa a letra não importa. Então, dx, você vai fazer o contrário ali, em vez de subtrair, você vai fazer n mais 1 em cima e n mais 1 embaixo. Ele usou um alfa, tanto faz. Alfa mais 1 sobre alfa mais 1. Só que ele faz a seguinte observação, isso não vale para n igual a menos 1. O alfa tem que ser qualquer real menos o menos 1. Ele, menos, ou seja, não pode ser o menos 1. Por quê? Porque se aqui fosse um menos 1, x a menos 1 dx, seria integral de 1 de x dx. E essa integral a gente acabou de ver aqui, ó, ela é o ln, é 1 sobre x. Porque aqui é um polinômio e a gente não pode ter zero no denominador. Então, todo polinômio, a integral é assim. Então, vamos rabiscar uns aqui só para questão de treino. Se eu colocasse aqui x ao cubo, integral de x ao cubo dx, o que você faria? X elevado a 3 mais 1 sobre 3 mais 1, ou seja, x a 4 sobre 4. Quando você passa a fazer com muito exemplo, você já joga direto a resposta. Integral de x ao quadrado dx. Aí você bota a constante. É x ao cubo sobre 3. Integral de x elevado a 2021 dx. X elevado a 2022 sobre 2022. Né? Obviamente você já está percebendo que é porque quando você derivar, né, ó, você derivar essa daqui, vai cair 1 grau. Né? Se você derivar x cubo, aqui vai ficar 3x ao quadrado sobre 3. Ele já cai aqui, ele já desce justamente para cancelar com esse de baixo. Ó. Mas c, que a derivada é zero. Então, x ao quadrado. Por isso que a integral x ao quadrado é x ao cubo. Então, qualquer polinômio, x elevado a alfa, você faz isso. Aí x a alfa mais 1, alfa mais 1. Desde que esse alfa não seja menos 1. Se ele for menos 1, aqui é x a menos 1, que é 1 sobre x. A integral de 1 sobre x é o ln do módulo. Tá certo? Aí tem mais outras funções que são elementares. Algumas a gente já usou hoje. Algumas já fez ali em cima. Deixa eu apagar aqui para deixar mais claro da gente enxergar. Mas algumas integrais aí eu já mencionei hoje. Como, por exemplo, a... Deixa eu apagar aqui. Essa borracha devia ser mais rápida. Mas suponha que a integral agora é de um número elevado a x, assim, que não é que não é o e. A integral disso vai ser ele próprio sobre o ln de a.
Exemplo, se eu colocar a integral de 2 elevado a x dx, colocar 2 elevado a x sobre ln de 2, opa, esse dx não, desculpa, mais c, eu quis dizer. Suponho agora que você troque o A pelo E, né? Se você trocar o A pelo E, ficaria E elevado a x, ln de E mais a constante. Só que o ln de E é 1. Né? Ln de E, quem assistiu lá a aula de logaritmo que eu fiz, sabe por que é 1. Logo, fica só integral de E elevado a x dx, E elevado a x mais c. Então, a exponencial é uma função bem interessante, porque a derivada dela é ela mesma e a integral dela também é ela mesma. Logo, é uma função que sempre que ela aparece, ela facilita para a gente, né? Exponencial. Então tá aqui, ó. Exponencial. Exponencial quando a base não é E, é um A. Integral do seno é menos o cosseno, porque a derivada do cosseno é menos o seno de x. Então, se você tiver o seno de x integral, não dá o cosseno, porque se você derivar o cosseno dá menos aqui. Então, para corrigir tem um menos na frente, porque a derivada do cosseno, né, é menos o seno. É com esse menos aqui, aí dá o seno que está dentro. Já a integral do cosseno é o seno, porque a derivada do seno é o cosseno. Então, se você tiver um livro de cálculo, um aí, livro de cálculo, olhe lá no final dele que você vai ver que várias dessas integrais estão lá. Várias não, todas elas. Então, ó, ele tem uma tabela aí com 23 integrais. Tá certo? Com 23 integrais. A gente tem mais duas aulas, né, de integral. Então, vamos começar. Vamos começar aqui a primeira técnica. Eu vou só começar isso aqui. Em 10 minutos eu termino, tá bom? Métodos de integração, ou também chamado, às vezes, de técnicas de integração. Vai encontrar em livros assim. É a mesma coisa. Um método de integração ou técnicas de integração. São as formas de você calcular a integral de uma função que você não conhece de imediato. Porque aquelas integrais que a gente viu ali acima são funções que a gente já conhecia, porque a gente já fez a derivada, já sabia quem era a tabela, né, da derivada daquelas funções. Mas se a gente colocar uma função aí qualquer, pois é, tô vendo aqui os comentários de vocês aí. Então, você não vai arriscar chutar, né? Você vai ter que ter uma técnica para calcular essa integral. Aí a primeira que a gente vai usar é o método da substituição. Método da substituição. Ela é sempre o primeiro a ser visto. Então, quando a gente colocar uma integral para você resolver, suponha que você vai resolver algumas integrais. O primeiro método que você tem que tentar, ou ver se dá certo usar, é o da substituição. Porque, no geral, ele resolve muitos casos, né? E ele é um método mais simples. Então, primeiro passo, você tem que olhar se dá para fazer por substituição. Não deu por substituição, aí você vai ter que partir para outro método, certo? Beleza? Aí o método da substituição, ele é inspirado, né, na regra da cadeia. O que é a regra da cadeia? A gente viu lá que tem duas funções compostas, uma f grande com uma gzinha aqui, cuja derivada disso a gente sabe que é a derivada dessa, composta com a própria g, vezes a g'. A gente sabe disso, né? Agora, se a derivada da f grande é a fzinha, eu posso trocar aqui essa f' por uma fzinha pequena. Compõe com a g
E no lugar, né? Então eu tenho agora uma função f composta com a g vezes a g'. O que significa isso? Significa uma coisa importante aqui que a gente já viu agora. A gente sabe que f composta com g', a derivada deu isso. F'zinha g de x vezes g'. Ó, se a derivada dessa deu essa daqui, a integral dessa, a integral dessa dá essa, né? Da f composta com a g, que é uma inversa da outra lá, né? Então, a integral da f, da g de x vezes a g', é a f aplicada em g, né, que tá aqui, mais a constante. Só que, quando você faz isso, você tem que ter um cuidado em relação à notação. Por quê? Essa observação que ele faz aqui, ó. Vai enxugar aqui a escrita. Como assim vai enxugar a escrita? Ele vai olhar para essa expressão e vai chamar a função g de x de u. Então, quem é a derivada de u? A du. É você derivar g e põe o dx aqui, para dizer que você está fazendo a variável u em função da variável x aqui. U é o g de x. Então, se você derivar desse lado em relação a u, do lado de lá é em relação a x, por isso que eu pus o dx. Se você fizer isso, então olha para essa expressão aqui agora. Então fica integral de f de g vezes g' de x dx. Eu posso escrever isso agora de outro jeito. Fica integral de f'zinha. No lugar de g de x, eu chamei de u. Então, f de u. No lugar de g' vezes dx, ó, g' vezes dx, fica só d de u. Aí fica muito mais simples, ó. A integral de f'zinha de u du é a f grande de u mais a constante. E a gente já sabia que a derivada da f grande é a f pequena. Então eu usei a regra da composta aqui para utilizar uma substituição de modo que a primitiva, certo? Dessa função aqui esquisita, composta com g vezes g', ela é a própria f grande, né? Então isso vai ser usado para fazer substituição. Por exemplo, ele vai colocar essa integral aqui. Ó, integral de 2x sobre 1 mais x ao quadrado dx. O que ele vai fazer? Ele vai trocar, ele vai chamar essa de baixo de u. Ó. Ele chamou a de baixo aqui de u. Então, 1 mais x ao quadrado. Quem é o du? Você deriva. Derivada de 1 é 0, derivada de x ao quadrado é 2x. Aí você põe o dx. Percebe? Que ó, onde tem 2x vezes dx é a mesma coisa de du. Então aqui vai ficar a integral de du em cima. E o de baixo ele chamou de 1 mais x ao quadrado de u. A integral ficou muito mais fácil. Ó. Integral de du sobre u. A gente viu que essa a gente sabe resolver. A integral de 1 sobre u du é a mesma coisa da integral de du sobre u. A gente viu que isso daqui era o ln do módulo de u. Aí você resolve. Então fica igual a ln do módulo de u mais uma constante. Só que aqui tem um porém. Se você olhar aqui, a resposta, você deu a integral de uma função 2x sobre 1 mais x ao quadrado dx, que está na variável x. Como é que a resposta está em função de u? Aí você, é porque você fez uma troca, você chamou o u de 1 mais x ao quadrado. Aí você tem que voltar agora. Então fica ln de 1 mais x ao quadrado. Por que eu tirei o módulo? Porque x ao quadrado é uma função sempre positiva, então não precisa de módulo. Então fica ln de 1 mais x ao quadrado mais uma constante. Certo? Então a integração, a substituição vai servir para isso.
para resolver integrais que a princípio você não saberia de imediato. Ó. Integral do seno ao quadrado de x, cosseno de x, dx. Como é que ele vai simplificar? Ele vai chamar o seno de u. Ó. Chamou o u de seno de x. Pronto. A primeira coisa é você identificar quem das duas vai ser o u. Ele chamou o u de o seno. Aí você calcula o du, que é a derivada dele. Então, du é a derivada do seno. É o cosseno de x. Só que você tem que colocar o dx na frente. Se você fizer isso, ó, então você já conseguiu trocar essa parte. Ó, cosseno de x dx já vai ser chamado de du. Vamos então usar a substituição. Então fica seno ao quadrado de x, cosseno de x dx é igual. Integral. O seno é u, né? Então fica u ao quadrado. E o cosseno de x dx, você acabou de ver que cosseno de x dx é o du. Isso aqui não é uma integral muito mais fácil de resolver? É um polinômio, a gente acabou de ver que resolve assim, ó. Fica ao cubo sobre 3, mais a constante. Aí lembra que a integral aqui foi dada na variável x. Então aqui você volta. Quem era o u? Era o seno de x ao cubo, mais sobre 3, mais a constante. Então essa é a técnica de substituição. Tá certo? Eu acho que eu vou parar por aqui hoje, porque aí não enche muito vocês com isso. Eu marquei uns exercícios lá de integração. Naquela lista grande de exercícios, eu marquei algumas de integração. Mas todas que eu marquei são nesse estilo, usando essas técnicas de integração aí, a substituição. Aí se você for ver lá no exercício, integração, deixa eu ver aqui. É isso aqui. Você já pode usar, certo? Aqui você já vai poder usar a técnica de integrar. Essas aqui já é direta, essas aqui não precisam de técnica. Essas primeiras aqui você pode resolver assim de imediato. Né? Ó, calcula as seguintes integrais usando o método da substituição. Eu vou só dar um pequeno ajuda aqui no exercício, por exemplo. Esse item B. Eu devo até ter pedido lá, mas vamos, você vai chamar uma função aqui de u, certo? Para poder derivar e encontrar o que está aqui, certo? Aqui nesse caso, essa constante eu posso tirar se eu quiser. Eu posso escrever 3 integral de x, x ao quadrado mais 1 dx. Se eu chamar o u de x ao quadrado mais 1, o du é 2x, certo? Então, 2x dx. Então, eu posso, se eu quiser, eu tenho aqui, ó, o du é 2x dx. Se eu quiser isolar o x dx, ele vai ser du sobre 2. Então, perceba que aqui eu tenho um x dx. Ó. Então, fica 3 integral de du sobre 2 e x ao quadrado mais 1 é u. Então, fica 3. Isso aqui é uma fração, né? Du sobre 2 dividido por u. Você repete o primeiro, vezes o inverso aqui. Então, fica 1 meio de du sobre u. Então, fica esse 3 aqui fora, vezes 1 meio, integral de 1 du. Não, fica 3 meios, integral de 1 sobre u du. A gente viu que é o ln no módulo de u, mais a constante. Então, fica 3 meios ln. O u você volta, é x ao quadrado mais 1. Posso tirar do módulo porque ela é positiva, mais a constante. Pronto, tá aí. Então, você encontrou essa função. Significa que essa função é a primitiva dessa daqui, ó. Você derivar essa função, você encontra essa. Certo? Se alguém estiver duvidando, você vai lá e tira a prova. Ó, 3 meios do ln de x ao quadrado mais 1 mais c. Derivada disso, vamos lá. Você repete aqui a constante. A derivada do ln é 1 sobre o que está aqui, que é x ao quadrado mais 1, vezes a derivada do que está aqui, que dá 2x.
elevado a C é zero. Beleza, esse 2 vai cancelar esse 2, fica 3 vezes x, 3x, sobre x ao quadrado mais 1. Exatamente que é a função lá, ó. 3 sobre 3x sobre x ao quadrado mais 1, certo? Então, sempre que você calculou a integral, no final, se você tiver dúvida, você deriva e verifica, né? Se você tiver inseguro. Claro, você faz isso apenas para treinar, para exercitar, que aí você está exercitando a derivação e a integração, mas não é obrigatório você fazer isso. Se você calculou a integral está certo, ok. É uma espécie de prova, assim, para você verificar se realmente deu certo. Beleza, então, pessoal. Então, eu vou encerrar mais cedo hoje, né? Já que a gente está na parte final da integração. Hoje não era nem para ter tido a aula, né? Eu fiz para poder a gente não perder aí o andamento e o registro dessas aulas que a gente precisa. Na próxima aula, eu vou continuar a técnica de integração. Vou falar da substituição, vou fazer mais exemplos, falando mais da substituição. Vou falar da técnica de substituição por partes. Aí a gente ainda tem mais uma última aula que eu faço mais algumas coisinhas de integral, certo? Aí depois a gente vai ter uma aula só de exercício, uma aula inteira só de exercício, sendo que daqui para lá eu vou colocar algum vídeo com alguns exercícios resolvidos também, tá bom? Aí hoje eu ponho a presença em todo mundo e vou registrar essa aula como tivesse sido ontem, dia 14, beleza? Pois é isso aí. Então por hoje é só. Ok, professor. Boa tarde. Boa tarde.